a gente precisa entender por que não dá cassação. Ela pode, a representação de conduta vedada, ela pode significar cassação de mandato, mas não necessariamente, porque ela acaba tratando tanto pelas pessoas que estão apresentando a denúncia, que nesse caso é o senador Eduardo Braga, representado por seu grupo jurídico, né? Como pode ser por outros também, Ministério Público, enfim, mas nesse caso é o Eduardo Braga. Então, ela vai muito especificamente num elemento que é colocado pela lei como algo irregular para o gestor, né? Ela não apresenta a robustez de elementos de ações que são características de abuso do poder. Aí, nesse caso, são ações são as AIS, né, ação por investigação judicial eleitoral, as AIMES, né, de cassação de mandato, enfim. E o governador Wilson Lima responde a pelo menos 4 AIGs, pelo que eu tenho conhecimento, apresentadas pelo senador Eduardo Braga, com uma grande robustez, alegando uma série de condutas, aí não é só uma, é uma série de condutas de abuso do poder econômico, né, inclusive envolvendo os cofres da Prefeitura de Manaus e o Davi Almeida, abuso dos meios de comunicação. Algumas dessas questões a gente acompanhou durante a nossa cobertura, com decisões favoráveis ao denunciante no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, vocês lembram disso, né? Há também o abuso dos funcionários públicos e dos recursos, dos bens públicos por meio do equipamento da segurança pública. Então, há uma série de outras ações que ainda serão analisadas, mas a gente consegue perceber nessas decisões o tom do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, quer dizer, como é que o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas está percebendo essas condutas que foram sendo colocadas durante a campanha eleitoral passada. Isso está sendo muito rigoroso. As palavras no relatório que eu li da doutora Carla Reis, ela é muito contundente, muito veemente, falando sobre desequilíbrio dessa disputa em função de que o governador da sua estrutura ultrapassaram os limites que são previstos na lei, abusaram desses limites em relação ao que eles estão analisando relacionado à representação, né? A representação que agora deu a ele multa. Para finalizar esse comentário, por que eu chamo a atenção de tudo isso? Porque essa não é a primeira eleição que a gente está cobrindo, né? Então a gente já percebe de eleições passadas o quanto isso é perigoso. E a memória mais recente que nós temos, né, de problemas que um governante teve com a justiça eleitoral é o ex-governador José Mello. Então, antes de chegar lá, naquele ponto em que aqueles problemas, aquelas ações de cassação causaram uma imensa dor de cabeça para ele, antes de chegar nesse ponto de análise dessas ações, o Tribunal Regional Eleitoral começou a fazer análises das representações, que pediam cassação também, mas pediam multas. E essas multas foram sendo acumuladas e entendidas como graves, até chegar ao ponto que as representações, as ações que eram mais robustas, foram analisadas e entendidas da maneira como foram entendidas, resultando, portanto, na cassação dele, em decisão tanto no âmbito regional, né, no Tribunal Regional, quanto do Tribunal Superior Eleitoral. É uma memória que é necessário registrar. Tem mais um detalhe, não sei se a gente acho que já até ultrapassou o tempo, né? Podemos trazer esse último detalhe, Rose. Olha, a defesa do governador, entre uma das questões que eles apresentaram, é um argumento diferente em relação a final de prazo. Você sabe que tudo que apresenta durante um curso de um processo tem prazos, né? A maioria das questões tem prazos para a defesa. E eles apresentaram uma dizendo que não havia vencido prazo para o governador. E eles apresentaram uma tese interessante, que era muito característica do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, há muito tempo, fazia discussões mais profundas, né, em relação à questão do direito eleitoral. A gente até falou durante a eleição que não era isso que a gente estava vendo nos julgamentos do TRE. Parte da sustentação oral, tanto da defesa quanto da acusação, dedicou muito tempo, eles dedicaram muito tempo em relação a essa questão do prazo. E na hora da análise dos membros do TRE, ninguém discutiu isso. Isso poderia, por exemplo, ter suscitado ali um pedido de vista e adiado a conclusão
de entendimento do TRE por multar o governador, por exemplo, que acontece com muita frequência, né, quando há teses interessantes a serem discutidas. E, pelo que eu ouvi de muitos advogados e até funcionários do TRE, essa era uma questão interessante a ser discutida, mas não foi essa a decisão dos membros, não foi essa a visão dos membros do TRE. E, de forma unânime, eles fizeram a opção por condenar o governador Wilson Lima à multa máxima nessa representação. Muito bem, Rosiane Carvalho, muito obrigado pela coluna de hoje, muitas informações aqui para os nossos ouvintes e as nossas ouvintes, e amanhã você está de volta aqui conosco. Até mais. Até mais, obrigado.